Define parameters of program. Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Saudações, trackers e não trackers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com a criança crescida Ricardo Nespoli. Foi boa. Nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que têm o parto dos sonhos como esse. Quem dera, hein? Quem dera fosse assim. Fiquei com inveja. E seguindo a tradição, segundo o guia da saga de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, esse é o nosso 26º episódio e o primeiro episódio da segunda temporada. O episódio se chama The Child, a criança, e o resumo é: Deanna Troi engravida de uma presença alienígena e dá à luz, dias depois, um menino que cresce em ritmo acelerado e acaba pondo a nave em perigo. Tadinho, tão fofinho o Ian. Ele é muito fofo. Eu amei demais. Bom, como diria nosso querido Capitão Picard... Engage. I have always been quite suspicious of men and beards. Why is that? I don't know, it's as if they're trying to hide something. A beard is ridiculous. A beard is an ancient and proud tradition. A Barba do Riker. Gente, uma grande mudança vai acontecer agora, que eu vou parar de ficar falando da data. Pronto. Como assim? Nunca datinha. mais vai Porque ter... ela não tem sentido, cara. Eu tava me enganando, sabe? O ano, beleza, mudou um ano, tranquilo. Agora os dias são completamente aleatórios, cara. Tem que parar com isso. Eu ficava me forçando a dar uma informação que ninguém se importava. Aliás, só se vocês lotarem as caixas de mensagem, de comentários. Não, você precisa voltar a falar a data. Eu falo, galera, mas se não falarei. Não é só TNG que começou da segunda temporada com grandes mudanças. Aliás, com muitas mudanças, né? A gente primeiro já vê o Worf e o Geordi. Na verdade, o Geordi vai aparecer um pouco depois, mas com camisa amarela. Sim. E, finalmente, a mais esperada das mudanças de The Next Generation, a Barba do Riker. Aham. Finalmente! Vai ficando tudo no seu devido lugar. Que, aliás, vai ficando tudo no seu devido lugar. Então você vê lá na cadeira, tá lá o Riker com a barba dele, então tá tudo certo. A gente vê o Worf lindinho na estação lá de combate, tá tudo certo. Depois a gente vê o George já, e eles fazem menção a ele ser chefe da engenharia. O único que não tá no lugar certo ali é o Wesley, né? Porque do nada ele tá lá como... Eu não sei, aquele na lateral ele não é piloto, mas ele é... Ou ele é piloto que tá ali? Eu acho que... Eu não sei se os dois são pilotos, mas também o Data parou de ficar ali, né? Porque era o Data e o Geordi, né? Isso. Então, assim... Aí eu não sei se você reparou, eu posso estar errado, mas aquela menina não é aquela menina? Eu não reparei. Aquela, pelo que a gente falou, daquele episódio do George, que era uma vietnamita, sei lá, a gente descobriu depois, Sim. alguma coisa assim. Eu não Indonésia. lembro. Cara, era alguém muito parecido com ela, se não fosse ela. Não Que reparei. era a do lado do Wesley. Mas é isso, tivemos essas mudanças. Me incomoda ainda o Wesley fazendo... Tipo, ele não recebe nem salário pra estar ali. Mas enfim. Acho que ninguém recebe salário pra italiano. Tá, eles aboliram o dinheiro, mas mesmo assim, todo mundo lá... Eu entendi, tipo, ele tá com uma roupa aleatória, com moletom ainda, assim, tipo... Ele não deveria estar trabalhando. Ele não devia estar trabalhando, mas enfim. No máximo, assim, um estágio. É aquilo quando desvia de função de estagiário, que começa a trabalhar igual a pessoa que ganha muito mais do que ele. Exato. É uma verdade. exploração, mas tudo bem. Mas é o seguinte, a temporada eu acho que ela já começa com um grande estilo, né? A música muito emocionante, tem duas naves voando juntas, inclusive uma nave que se chama Repulse, que eu achei um dos piores nomes de nave de Star Trek. Também. Repulsa? Como assim, cara? Que nome bosta foi esse que eles inventaram, cara? E nessa nave tá vindo a Pulaski, né? Ela tá saindo, que é como a gente já adiantou no nosso último episódio. A doutora Beverly Crusher saiu, vai explicar ao longo do episódio o que aconteceu. E a Pulaski, uma nova médica, chegou e, pelo jeito, ela não gosta de se teleportar, né? Porque ela teve de chegar na Shuttle, né? Na nave auxiliar. Bem, nos foi questionado nos comentários, né? Acho que foi o Edu? Foi o Edu. O Edu. Sobre os motivos, né? Bem, a gente olhou no próprio guia da saga. Bem, pelo jeito, os produtores não gostaram da personagem, nem da atriz. Achavam que ela era
nas palavras deles, muito branda. Eu acho que... Eu tava até falando com a Stephanie, o problema é deles, que escreveram e dirigiram uma personagem desse jeito, né? Porque a Gates McFadden é uma ótima atriz e poderia fazer o que eles bem entendessem, né? Como a gente já falou, a gente já começa, inclusive, olhando com maus olhos a pobre coitada da Pulaski, independente das coisas que ela pode vir a fazer, que a gente pode vir a gostar ou não, que a gente vai comentar ao longo dessa temporada, já chega numa mudança de uma personagem que era querida, e eles inventaram que não era, né? Exato. Depois, inclusive, eles começam a receber várias cartas pela volta da Beverly Crusher, né? Porque as pessoas gostam dele, eles inventaram que não gostam. E como a gente já disse e adiantou também, não é spoiler pra ninguém, ela vai voltar na próxima temporada. Isso. Pulaski não vai decolar. E a gente conversou disso na live, eu comentei pra você, aqui já é começar a minha esperança, porque eu senti muita antipatia pela Pulaski. E agora eu tô com fé de que... Porque eu achei ela interessante nesse episódio. E eu acho que eu vou começar a gostar mais dela. É isso. Tá, eu vou tentar não desgostar dela. Justo. Prometo. Nesse primeiro episódio eu já falei um pouco, mas nos próximos eu vou tentar mais. É o compromisso agora, a partir de agora. É, a partir de agora. Bem, então, a gente não falou do episódio porque a gente tava falando um pouco das mudanças, né? Mas é isso, né? Tinha uma nave auxiliar, tava deixando a Pulaski lá. O George tá conversando com o Picard, inclusive o Riker chega e já começa com aquela barba maravilhosa fazendo a manobra Riker. Perfeito. Tipo assim, o cara já chegou chegando, né, cara? Subiu, botou o pé em cima da cadeira, já sentou, enfim, né? O cara maravilhoso. Chegou chegando. E a gente descobre aí, né, que o George é o novo chefe de engenharia e ele tá apresentando um projeto de contenção de algo que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Take a look at the containment module our chief engineer has designed. Chief engineer. It still has a nice ring to it. E a nave tá indo pra um lugar chamado Aldect 9. Na sua legenda, Aldect ficava com um apóstrofo antes. Ficava. E sem nenhuma letra anterior, né? Sim. Eu não entendia que ele era um apóstrofo e Aldect escrito com letra minúscula. Não sei nem como pronunciar isso. Enfim, eles vão em velocidade de impulso porque o George está precisando usar a energia de dobra para fazer o que ele está fazendo. Que é isso, são vários containers, assim, né? Alguma coisa nesse sentido para conter. Ah, container tem a ver com isso, né? Conter. Nunca tinha pensado. Cadê só? Uau, fazer Mind conexões. blowing. É. Boa. E aí, enquanto isso tá rolando, uma luzinha entra na nave. Uhum. Me lembrou muito Lower Decks, né? Pra quem não viu, tem um episódio que zoa dessas luzinhas que entram na nave, entidades que entram com extrema facilidade na nave. Mas é isso, entra uma luzinha na nave. O Data detecta algo diferente, né? Mas eles não conseguem identificar exatamente o que é. Essa luzinha fica andando pela nave, fica fugindo das pessoas, é bem engraçado. Ele entra no quarto, vê um homem. É, A gente não sabe quem é, inclusive. É bem engraçado, cara. Tem aquele homem peludão ali, o Kirk, sei lá. Tava ali passando férias. E aí ele entra, pela falta de uma palavra melhor, ele entra na conselheira Troy, né? Na Diana, que tava dormindo. Como eu anotei aqui, e ela tomada pelo Espírito Santo. Que foi quase isso. É basicamente isso. Aí ela vai lá e vai ter que falar pro Riker que, enfim, tive um filho, não sei da onde, foi o Divino Espírito Santo. Foi o Divino. Só que eu queria comentar, até na historinha da Bíblia, até na historinha da Bíblia, teve consentimento antes. Então, como o alienígena entra lá, não quer nem saber, assim, tipo... Não, eu vou engravidar essa moça aqui, ela vai engravidar de mim, vamos ver aí o que vai acontecer. No caso, a gente vai falar um pouco melhor, mas ele não engravida dele, né? Ele entra, né? Exatamente. É. Não é uma pessoa, uma criatura que engravida ela. É, exato. Bem, aí a gente descobre que a missão da nave é pegar uma... Bem, tá tendo uma praga de uma peste de plasma no sistema Rochelle, e eles vão pegar espécimes para levar ao sistema Tango Sierra para um centro médico, para poder investigar e ter vacinas e tal. E aí eu fiquei assim pensando, porra, cadê aquele tiozinho que vai inventar um motor de dobra para inventar logo, pra gente entrar na federação e a gente ter esse tipo de coisa, né? Exato. Vai vir uma nave aqui, vou pegar esse coronavírus, vou levar para outro centro médico aí, eles vão pesquisar uma vacina e daqui a pouco eu trago, sabe? Eu quero isso, cara. Queria. Cadê o tiozinho lá, o pai do Baby, o porquinho? pra me ajudar, cara. Pô. Agora eu só vou dar risada, não, sem comentários. Sem comentário.
E aí o Picard pede pro Data investigar junto com a Pulaski para os espécimes que foram chegar, né? É engraçado que ele esquece o nome dela, né? Eu acho que é até para demonstrar assim, essas diferenças, enfim. Tipo, entra gente na nave, tipo, o pessoal tem gente que entra, tem gente que sai, enfim, às vezes ele esquece. E aí ele vai lá, doutora, acho que o primeiro ímpeto dele, inclusive, é falar Crusher, né? Ele vai lá e aí fala, é a Pulaski. E aí tem uma coisa interessante, que nos créditos ela já é apresentada como uma nova, vamos dizer, anunciada, né? Uma anunciação especial, alguma coisa assim. E, logo mais a gente vai falar, mas a Whoopi Goldberg ainda aparece como convidada especial. Né? Guest star, exatamente. Convidado especial, né? Enfim, não tem nenhuma necessidade de falar inglês, mas tudo bem. Não, você é a Sasha. Boa. Bem, Picard pergunta se a doutora já se reportou, né? Falou, não, ela não se reportou ainda não. E eles perguntam onde ela tá no bar panorâmico. Que, inclusive, por que eles traduziram pra bar panorâmico? Pois é, né? Ford. Acho que 10 pra bar frente panorâmico. Fica estranha. 10 pra... Mas podia ser inglês, cara. Podia ser inglês, é nome próprio, sei lá, cara. Justo. Mas eu gosto de bar panorâmico. Né? Ninguém chama a nave de empreendimento. Ela é Enterprise, sabe? Justo. Eu gosto de bar panorâmico, só não é o nome, tá ligado? Justo. Não, você tem aí um ponto. Eu gosto do nome, sei lá, Larissa. Mas eu não posso te chamar de Larissa. Seu nome é Stephanie. Tem isso. Tem coisa que eu não Nada tenho contra o seu tradução. nome ou uma preferência ao nome Larissa. Foi o primeiro nome que veio na minha cabeça, tá? Eu gosto do seu nome. Por favor, né? Porque eu também gosto. Mas eu tava pensando agora, eu acho que às vezes traduzir é bom, né? Porque, sei lá, não sei como que foi feita a dublagem de The Next Generation, como que isso veio pro Brasil, enfim. Não sou versada nisso. Tem a ver com dublagem. Tem que chamar a Nívia. Na verdade, antigamente se traduziam mais os nomes. Se usava menos os nomes em inglês, né? Eu sou da teoria de que nome próprio não se traduz, se utiliza o mesmo. Sim, justo. Mas aí o Picard vai pra lá e ele encontra no turbo elevador o Wesley e eles começam a conversar. E aí eles explicam que a Beverly se tornou chefe do centro médico da frota e que ele vai pra lá, o Wesley, né? Ela tá esperando ele, aí o Picard até fala, pô, pena que a nossa missão aqui vai atrasar um pouco seu reencontro com sua mãe e tal. Ele não parece estar muito satisfeito, né? Com essa... Ele fica meio assim, titubeando, né, o Wesley. Então, aí quando o Picard chega no bar panorâmico, pra ver o que tá rolando com a médica que não chegou, aparece a Gaina, né? A Whoopi Goldberg, maravilhosa. Maravilhosa. Inclusive, cara, a Whoopi Goldberg é muito bonita. Ela é. Bonita, assim. É claro, quando mais jovem, né? Assim, não tô falando, vou ser aqui de hipócrita falar, ela com 70 anos eu acho ela bonita. Não sou hipócrita. Assim, mas ela, nessa série, ela é muito linda, cara. Muito linda. Inclusive... Eu faria. Ela, no ano de 89, né? Que é quando essa temporada se passa. Ela já tinha concorrido ao Oscar de melhor atriz pela Cor Púrpura, que tinha ganhado. Aliás, a Cor Púrpura é uma das maiores injustiças do Oscar, né? Porque concorreu a 11 Oscars e não ganhou nenhum. Sim, concordo. Todo mundo sabe por quê, né? E ela viria ganhar o Oscar no próximo ano, né? Por Ghost, Outro Lado da Vida. Mas enfim, ou seja, era uma puta de uma atriz, no auge da carreira, e pediu pra participar de Star Trek. E isso é maravilhoso. Quer dizer, ela não precisava estar lá. Ela não precisava daquilo, tipo, começo de carreira. Não, imagina. Era Star Trek que precisava dela. Goldberg com Star Trek é muito linda, né? Porque ela viu Star Trek quando ela era criança e viu a Nichelle Nichols, né? A Uhura, na ponte. E ela virou pra mãe dela e falou, mãe, tem uma negra ali e ela não é empregada. E aí ela disse que a partir daquele momento ela pensou, eu também posso. Então é muito lindo, né? Porque é isso, ela quer participar de Star Trek porque foi Star Trek que fez ela ser quem ela é. E eu acho muito bonito. Ela ligou, assim que a Denise Crosby saiu da série, ela entrou em contato com os produção de Star Trek e falou, tem uma vaga aí pra mim. Fantástica, né? Perfeita. Pra gente ver que representatividade importa. Importa isso, muito. Talvez não tivesse um Whoopi Goldberg se Star Trek não tivesse colocado na década de 60 uma mulher negra na ponte. Um papel importante. Voltando ao episódio, a Gaina aponta onde tá a Pulaski. E aí o Picard chega pronto pra dar um esporro nela. Tipo, não sei como que era no outro lugar que você tava. Mas a gente descobre a Pulaski conversando com a Troi. E é uma coisa bem séria pela cara deles. E eles saem de lá, corta a cena e eles estão entrando na sala de reuniões
com o Worf, o Data, o George e o Riker para contar alguma coisa. Agora, a pergunta que fica é, por que elas estavam no bar? Verdade, né? Por quê? Porque, bem, gente, como a gente já falou no resumo, a gente descobre que a Diana estava grávida. Enfim, a gente vai explicar um pouco o que se aconteceu, né? Aquela luzinha, enfim. Mas aí ela falou, eu estava examinando ela, uma gravidez que eu nunca vi. Ela é muito acelerada, muito rápida. Examinei ela já 2 vezes e tal. E aí você fez o quê? Examinou 2 vezes e foi pro boteco? Não tem só... Essa cena é só pra ter aquela piadinha, assim, do Picard ficar puto, ir lá ver o que tá rolando, aparecer a Gaina. Só pra conectar ela, né? Não tem outro sentido. E isso. o bar panorâmico, porque tinha que apresentar ele, já que não tinha antes, né? Mas tudo bem, eu acho... E pra isso eu passo pano. Porque precisava conectar de alguma forma, vai. Foi legal, do jeito que foi. Mas critica, tá certo, critica mesmo. A gente tem que zoar. Não vamos nos dobrar. Cara, e aí é muito engraçado, porque o Riker fica muito confuso, né? Uhum. Tipo, tá rolando aquela conversa e o Riker vira, eu não quero ser indelicado, mas quem é o pai? Cara, para! Pô, você tá só com ciúme, velho, né? A gente sabe disso. I don't mean to be indelicate. But who's the father? Last night, while I slept, something which I can only describe as a presence entered my body. A life form of unknown origin and intent is breeding right now inside Counselor Troy. E aí, cara, temos agora a cena que eu acho uma das cenas mais importantes e bonitas da história de Star Trek, que é quando todo mundo começa a discutir um eventual aborto da Diana na frente dela, sem ela opinar. E aí todo mundo começa e aí a cena fica meio desfocada do que os outros estão falando e ela tá olhando pro feto e pensando, né? Ouvindo as batidas do coração. Batidas do coração. E depois que acaba, assim, ela interrompe e vira, gente... Capitão, eu entendo que você faça o que você quiser para garantir a segurança da nave, a segurança da sua tripulação, mas eu vou ter esse bebê. E o Picard fala de imediato. Então a discussão tá encerrada. E eu acho assim... Fantástico. Pariu, né, cara? É fantástico. Que pariu. Que cena linda, cara. Do whatever you feel is necessary to protect the ship and the crew. But know this. I'm going to have this baby. And it seems that the discussion is over. É isso. É O isso. corpo é dela, ela decide. Não tem mais discussão. O Worf, tem que abortar. Não sei quem não tem que abortar. A gente vai fazer experimentos. Ela fala, eu vou ter o bebê. E o capitão vira e fala. E é isso. Não tem escolha. Eu achei maravilhoso. A escolha é dela. E acabou. Perfeito. Se ela tivesse decidido abortar, abortaria. É isso. E acabou. Eu, literalmente levantei e aplaudi essa cena. Realmente foi uma das melhores cenas. Até agora, acho que foi a melhor cena de Star Trek, pelo menos. Desde Nossa, porque primeiro. O impacto dela é maravilhoso. Porque tem a parte sonora, tem a parte visual. Você, dá pra, sei lá, a cena é intensa e linda e necessária. Eu achei que passou a mensagem com delicadeza. A decisão é da Troy e acabou. Não tinha que ter o pessoal lá de fundo assim, não pode abortar, enfim. É, como ela disse, se vocês quiserem que eu tenha o bebê então em outro lugar, que eu saia da nave, né? O que vocês quiserem pra garantir a segurança, se vocês acharem que é inseguro, eu obedeço. Mas ter ou não o bebê é minha escolha. Exato. E perfeito. Eu achei maravilhoso. Por isso que eu amo o Picard também. Aliás, cara, ainda bem que depois a Beverly volta, né? Porque, cara, como que eles pensaram que não era uma boa ideia ter... ela era o pé na realidade dele, né? A profundidade dele tava nela. Então, assim, que escolha bizarra, né, cara? Que escolha bizarra de ter tirado. Eu acho que é desculpa a questão do personagem, porque o personagem é culpa deles. Eu acho que o problema foi com a atriz, então é isso. Pode ser. Pra mim, esse negócio de, a personagem era muito branda. Nunca deram foco pra ela e estão reclamando que o personagem é branda. Enfim, né, gente, vamos continuar. A nave chega na tal da Aldect 9. E o responsável médico, o tenente-comandante Hester Belt, algo assim, ele pede para inspecionar o local de contenção antes de transportar as espécimes. E, ao mesmo tempo, Picard também pede um manifesto completo, um inventário completo de todas as espécimes que estão sendo
transportados para que o Data e a Pulaski investiguem, né? E aí o Picard pede pro Data ir pra enfermaria para investigar, e no meio do caminho ele encontra a Troi, que está para ter o parto, né? Ela já tá aí, pede pra ir e chega. E aí já começou o meu problema com a Pulaski, né? Porque ela chega... Primeiro que tem aí, a culpa não é da Pulaski, mas eu não achei legal assim, eu nunca fiz um parto sem o pai do lado. Porra, nunca? Tipo, cara, impossível, tá ligado? Concordo. Tipo assim, não existe mães solteiras, ou, sei lá, as decisões, eu posso ser uma mãe solteira porque eu quero. O cara pode morrer, tá ligado? Pode acontecer qualquer coisa. E como assim, tipo, pai, só pai, tipo... Isso. Tá bom, a gente tá no isso. século 24, tipo, mãe e pai, sério mesmo? Claro, pode ter tido, mas é isso. Pode ser 2 mães, pode ser uma mãe solo, pode ser o que for, cara, sabe? Bem, já não gostei por aí, mas assim, é óbvio que aí não tem a ver com a personagem, não gostei dessa ideia. E aí ela fala que o Data se oferece pra estar ao lado da Diana na hora do parto, e a Pulaski destila seu preconceito dizendo que ela precisa de um toque humano e não um toque de tecnologia. E a Diana logo rechaça e fala, não, ele vai cumprir muito bem o papel, não tem problema nenhum. In my other deliveries, except for a couple, the father was always present. Difficult under the circumstances. Perhaps I could serve in that capacity. Counselor Troy is going to need the comfort of a human touch and not the cold hand of technology. Doctor, I think Commander Data will do very nicely. Your choice. Agora, tem um detalhe, que a barriga da Troi tá, tipo, grávida de Taubaté. Tá assim, tá, tipo... Não é grande, mas assim, ela tá muito baixa. Não faz sentido, assim, tá batendo assim na coxa dela, quase, sabe? É muito baixa, não tem lógica. Eu ri do grávida Pode de ser que o Taubaté. útero de Betazoide seja em lugares diferentes. Bom, a gente sabe que isso é de 10 meses, né, a gestação. Exatamente, é de um mês Sei a lá, mais, vai né? saber. Mas estava quase no pé. E aí, lá na enfermaria, o Data começa a encher de perguntas a Diana, né? Eu quero entender como é, você consegue sentir, ele consegue te sentir e tal. E aí eu tenho um detalhe a fazer, uma consideração a fazer, que como a Diana fica mais bonita com a maquiagem menos carregada, né? Pois ela é, tava né? simplesmente maravilhosa na sala de parto. Ela tava maquiada, tava com batom e tal, mais suave. Mas, porra, não tava com aquela cara de mímico que colocam ela, né, velho? Ela tava muito bonita. Concordo. E aí começa a acontecer várias coisas. Primeiro que o Riker aparece num lugar que não é a porta. Você percebeu? Porque, tipo assim, tinha uma porta na frente que era onde o Worf chegou. Porque o Picard manda segurança acompanhar o parto. Então o Worf chega da porta e fica ali na porta. E desse lado, do lado da cama, não tem uma porta, é a enfermaria. Só que aí vira a câmera de um jeito que o Riker aparece ali do lado pra ver. Só que, tipo, não tem uma porta ali, tá ligado? Não faz sentido espacial o Riker aparecer naquele lugar. Mas, enfim, esteticamente eles quiseram fazer desse jeito. Mas não era pra ter uma porta ali. Mas Verdade. então, o Riker aparece. Não faz sentido o local. O Worf tá gratuitamente puto, né? Tipo, tá, beleza, você tá vendo se tem alguma coisa. O Worf fica bolado, tipo, não tem nada ruim aqui. Ele fica puto, olhando com cara feia. Tipo, o que foi, cara? Tá de boa. É de uma atitude meio desnecessária, né? Desnecessário. Por que ele tá bravo, cara? Não tem por que ele tá bravo. Você vê que ele fica meio mexido, né, também. Você dá uma olhada, assim, meio estranho, assim, depois vai embora. Desconfiado, talvez, mas... Bem, você viu que era. Tipo, não apareceu o Alien ali, o 8º passageiro. Apareceu um bebezinho, mas beleza, tô de boa, cara. Tá bom. E aí... O Data tá muito bem, o Data é muito fofo, né? Tipo, falando, obrigado por ter deixado eu participar disso e tal. E, porra, Pulaski, olha o que você quase não deixou aí acontecer. E o Riker vai, e ele é maravilhoso também, né? Ele vai dar uma flertadinha, né? Que fala que a criança é linda como a mãe, e dá um beijo nela, assim, no rosto. Foi muito lindo, bonito. foi. Essa cena é muito bonita. Foi com muito carinho. Mas a primeira vez que eu vi e a segunda vez que eu vi, eu fiquei com a mesma sensação. O Data era a pessoa certa pra estar lá, eu não imagino outra pessoa. O Riker era em outro contexto, mas enfim. Precisava ser o Data, eu achei perfeito. Eu achei perfeito também. Porque era uma coisa nova pra todos eles, era uma coisa muito diferente, não era uma gravidez comum, não era uma gravidez de ninguém. Eu acho que ele de fato seria o que melhor representaria
o papel como representou. E eu achei fofo a emoção que você vê, assim, do o Riker assistindo, apesar de ciúme, né? De inveja, de qualquer coisa que tivesse sentido, você vê que ele tá... Eu gostei que ele ficou lá por ela, foi cumprimentar, foi ver, foi fofo. Ele tá lá na emoção vendo o parto dela. Aí eu fiquei pensando, calma, Riker, você ainda vai ver mais 2. Mais 2, eu pensei a mesma coisa, cara. E na verdade, assim... Star Trek, sua mania de apagar o histórico das pessoas, né? Porque, porra, não se fala mais dessa criança, né, cara? Sim. É uma experiência puta traumática, né? Tudo isso daí que a gente vai falar em breve. Então, assim, eu fico triste, porque era algo que podia dar uma profundidade. Mas, a gente também não falou sobre isso, essa temporada, ela se passa em meio a uma das maiores greves de roteiristas que teve em Hollywood. Foi uma greve de cerca de meio ano, né? 150 dias. Então, esse episódio, The Child, era um episódio que eles encontraram na gaveta do que seria a segunda geração, entre aspas, de Star Trek original. Que se manteria só o Kirk com novos personagens e tal, e acabou não saindo do papel, mas já tinha alguns roteiros, e esse daí foi um deles que eles pegaram e falaram, vamos gravar esse trem aqui, só vamos mudar os personagens aqui pros que a gente já tem. Então, assim, explica que aquilo eles queriam aquela história pra depois, mas enfim, né, ficou meio, eu acho ruim, porque é um background interessante pra Troy que é ignorado depois. Exato. Mas foi bom terem tirado da gaveta, e pra um episódio que tiraram da gaveta, eu achei que a execução foi muito boa, porque ele é um episódio interessante, é um bom começo da segunda temporada. Eu amo esse episódio, assim, amei de rever, muito emocionante, muito bonito, com discussões importantes, realmente é um ótimo episódio. E dá uma boa introdução pra um monte de coisa nova. Eu achei que é ótimo. É um nascimento mesmo. O episódio também é um nascimento. Coisas novas, enfim. Gostei. Obrigada, tô filosófica. Gostei disso daí. Então a Troy dá o nome do filho dela de Ian Andrew, que é o nome do pai dela, inclusive. A gente descobre agora, talvez, não sei. Aliás, eu não sei muito do pai dela, né? Ele é um humano, mas ele morreu, provavelmente, né? A gente nunca ouve falar dele, a gente só conhece a Lwaxana. Enfim. Conhecia seu Ian Andrew, não. A Pulaski, ela começa a se preocupar um pouco com a facilidade do parto. Ninguém sentiu dor, foi muito rápido, foi por isso que você até brincou, né? Que é o não tem trauma. Parto perfeito, né? Uhum. A gravidez perfeita também, né? Dura pouquíssimo, nenhum incômodo, nenhum enjoo, nenhum nada. Eu queria pra mim, né? Mas enfim. Seria muito melhor. E ela vai pra ponte conversar com o Picard. E é até legal que o Picard fala, bem-vindo à ponte, fala pra ela sentar ali e tal. E ela vai conversar com ele sobre... a Troy, e o Picard fala, não, então eu vou lá ver. O Picard tá muito envolvido, inclusive, nessa história. Então eu vou pessoalmente ver. E aí quando vai, aparece uma puta da criançola já de uns 5 anos de idade, tá ligado? Aí a cara dele, tipo... Todo mundo chocado, assim. O que tá rolando, cara? E... essa é a versão mais fofa dos Ian Andrews que vai aparecer, mas infelizmente é muito rápido. Porque a gente descobre que ele já fala, né? Ele fala, oi capitão, pode ficar tudo bem, tá tudo bem e tal. E ele é muito fofo, aquela criança, cara, cabelinho encaracolado, pretinho. Ele é muito lindinho, fofinho. É bem filhinho da Troy, mas eu achei lindo. Exato. Eu, poxa, gostei muito. Pena que essa é a única cena que ele parece com essa idade. Diana, I wanted to see how you were and have a look at your... baby, my goodness. How old is he? In actuality, day. Yes, but... In appearance, almost 4 Earth years old. Ian, say hello to Captain Picard. You mean he can talk? Hello. Hello, Ian. Please don't worry. Everything is okay. Eles crescem tão rápido. Eles crescem. Desculpa. E depois a gente tem a cena em que a Pulaski e o Data estão lá investigando as coisas, estudando, e a Pulaski erra a pronúncia do nome do Data, né? Ela chama ele de Deta, né? Deta. Uma coisa assim. Ou Data mesmo, talvez. É porque o nome dele é Data, Data, né? A gente fala aportuguesado, né? O grande nome não se traduz, chama ele de Data, né? Mas... Data, look at this.
Data. What? My name. It is pronounced Data. Oh? You called me Data. What's the difference? One is my name. The other is not. E, cara, e aí, strike true. Porque eu simplesmente odeio quem erra o nome dos outros. Porque assim, ele corrige. Não, beleza, você não sabia uma vez, claro, corrige. E ela vai lá meio que ficou com o ego ferido. O que foi? Tipo, mano, você errou o nome do cara, você pede desculpa e fala o nome certo. Exato. Assim, eles consertam um pouco, porque depois ela erra o nome dele de novo, mas ela se corrige. Beleza, ela não ficou escrotizando, tipo, vou falar o nome que eu quiser. Porque isso tem uma coisa que eu odeio na vida, é quem erra seu nome, tipo, depois que você corrige. Porque me parece que é o seguinte, eu não me importo o suficiente por você pra saber seu nome. Exato. Tá, vou cagar seu nome. Não me importa, cara. Não. Realmente odeio isso. Então, strike 2 pra Catherine Pulaski. Mas é uma cena que ela é engraçada, né? Sudata, ele se defende, mas dá pra entender mesmo que eles quiseram colocar que ela não vê ele como pessoa. E é isso. Isso, exato. Não é importante o suficiente, mas é isso. Você vê que ela fica surpresa, né? Ela dá uma debochadinha assim, mas você vê que é de surpresa. Ela fica tipo... Ela não esperava que ele se importasse com isso. Aí ela avisa pro... Eles estão lá investigando e ela avisa pro Picard que realmente no que eles estão estudando ali das espécimes são, inclusive, espécimes criados em laboratório, né? São vírus criados em laboratório por experiência genética que tem feito e tal. E ela avisa que se a mais fraca das espécimes se conseguir se livrar, né, da contenção, vai destruir toda a população da nave em poucas horas. Sim. E aí o Picard meio que fala assim, tem o que a gente fazer? Ela falou, não, eu só me senti na obrigação de te avisar do perigo que a gente tá entrando. Não, beleza, é nóis. É nóis. E aí ele pede pro Data ir pra sala de transporte pra acompanhar o transporte das espécimes. E aí a gente vai na creche da Enterprise, cara. Muito eu não sabia fofo. que existia uma creche. A gente já tinha visto uma escola, mas eu acho que uma creche é a primeira vez, né? É porque você vê que assim, tem até a escola sim, mas você vê que tem até umas crianças meio grandes lá, né? Um pouco grandes, talvez. Mas é isso, era uma crechezinha que tinha cachorros, né? Puppies. Filhotes de cachorros meio aleatórios, assim. Tão fofinhos. De onde vieram aqueles cachorros? Eles replicaram aqueles cachorros? Eu ia brincar, com certeza não. Eu sei, cara. E aí o Ian tá lá brincando e a Diana chega lá pra buscá-lo, né? E até é engraçado que a professora lá, a senhora Gladstone, ela fala que parece que ele cresceu desde que ele chegou lá, né? E ele já é uma criança de mais de 8 anos. E aí, a partir desse momento, inclusive, curiosamente, ele para de crescer. Sim, acabou. Tipo, agora é esse ator aí. Não contrataremos mais atores, criança dá muito trabalho, tem que ter coisa com, sei lá, conselho tutelar, cansei, vai ser esse aí até o fim. Vocês que se virem com essa história. Porque pela passagem de tempo, como é rápido, a impressão que você tem é que ele vai chegar pelo menos na fase, tipo, jovem adulto, assim, mas não. É, exatamente, não. Vamos parar nos 8 anos. E aí lá na sala de transporte nós vemos mais uma vez, que eu acho que só tinha aparecido uma vez na primeira temporada, o O'Brien. Sim! O'Brien. Perfeito! Fiquei tão feliz. Ah, meu homem aí. O O'Brien tá lá, ele é um oficial de transporte, recebendo os espécimes. Aquele cara também tá lá, o Hester Delch. O Helter Skelter, tô usando. E eles estão, enfim, transportando as coisas para as contenções que o George criou. O Picard, envolvido como está com essa história toda, e a Pulaski vão visitar o Ian. E aí o Ian tá lá sentado, esperando para comer, e a Diana tá falando. E ele, cara, tá brincando com uma colher. E ele deixa a colher cair no chão. E o Picard devolve a colher para ele, cara. Não, cara, tem que lavar a colher, Picard. Você não dá uma colher cair no chão pra uma criança. Que porra, cara. É verdade, ou será né? que ele é completamente limpo de micro-organismos? Enfim, é um experimento, é um local estéril. Acho que não. Duvido. O que você acha quanto a isso? Eu duvido. Então, mas eu acho que o Picard só foi descuidado. Eu nem reparei, tipo, eu tinha visto da colher, mas eu nem pensei assim, tipo, um pouco nojento, né? Devolver uma colher pra criança que roubou do chão, mas enfim. Cara. Mostra toda a relação que o Picard tem com crianças, que é zero. Relação nenhuma. Apesar de estar muito envolvido com essa história toda, não sei por quê também. E aí nessa hora a Diana dá uma comida pra ele, uma sopa, e o menino mete o dedão lá pra sentir
a queimadura, né, basicamente. Ele simplesmente sabia o que ia acontecer, mas ele queria ver de qual é. Na verdade, na creche, a Gladstone lá já fala que ele é uma criança que gosta muito de pegar nas coisas. É isso, parece que ele está acumulando sensações, né? Tá tentando entender como que as coisas funcionam. E aí eles começam a conversar sobre se ele já está preparado para dizer por que veio, né? Tem uma cena fofinha, né, que fala, por que você está aqui? Aí ele fala, porque minha mãe falou que era hora de comer. Tipo... Muito literal, que nem uma criança muito mesmo. Muito literal, parece até o Data. Piaget explica, mas enfim. Isso. Mas é, mais ou menos, né? Que eu acho que ele só saiu pela tangente, porque ele é muito espertinho. Ah, sim, justo. Mas é que eles dão aquela desculpa lá que talvez ele não tá cognitivamente pronto. Eles deram a entender assim, tipo, ele ainda não maturou muito bem. É verdade, Porque eles perguntam se ele tá pronto pra dizer o motivo dele tá lá, e ele fala que ainda não. E é o que a Diana exatamente fala, ó, a verdade tá dentro dele, mas talvez ele ainda não esteja preparado, assim, cognitivamente, literalmente preparado pra falar, né? Nem que ele não quer falar, né? E aí a gente volta pro bar panorâmico, onde a Guinan está conversando com Wesley. E é muito legal, né? Porque, assim, pra quem não sabe, a Guinan é uma personagem puta complexa, bastante profunda, e ela traz debates mais filosóficos à série. Ela realmente é um grande acréscimo à série, né? E ela tá conversando com o Wesley, e ela oferece uma bebida, ele recusa, ela oferece uma segunda bebida, ele recusa, e ela oferece uma terceira bebida ao longo da conversa. E na terceira bebida ele fala, pô, você já me ofereceu 3 vezes. Aí ela fala, é isso que esperam que eu faça. Aí ela fala, e você, faz tudo que esperam que você faça? E ele fala, às vezes. Então, e ela, mesmo se você não queira fazer, e aí, bem, é uma discussão sobre o fato dele não estar querendo sair da Enterprise, né? E eles ficam discutindo, e eu acho bem bonito isso. Sim. Eu achei que deu pra amarrar bem usando então essa história da Guinan do Wesley aí pra justificar porque que o Wesley tá lá, né? Se a mãe dele não tá lá, porque ele vai continuar ali. Então eu achei fascinante. Se a gente for olhar, normalmente as histórias são divididas então na parte A e na parte B, né? Tipo, na história A e na história B dentro da mesma história. Aí é a história C. E eu achei que as três se complementam. Bem, a gente vai descobrir depois que tá tendo um problema na contenção, porque uma das espécimes tá crescendo muito. E da forma que ela tá crescendo, ela vai destruir a contenção. Assim. Eles estão no jeito de, cara, não tem o que fazer, esse negócio vai crescer. É tipo, sugere assim, acho que a Polaski sugere, destrói a espécime. E o Helter Skelter lá fala que não dá pra destruir. E alguém sugere, vamos jogar o container pra fora, ele fala que vai causar um problema pra alguém depois, assim, então não tem sentido. E aí o Riker meio que vira pro Picard e fala, velho, deu ruim aqui. Então é melhor a gente colocar todo mundo na não essencial na seção disco, porque muito em breve a gente vai ter que separar. Era meio que um sacrifício mesmo, né? A gente vai soltar esse bicho aqui, vai morrer. É até meio engraçado que o George Miller fala assim, não, isso aqui ninguém vai destruir isso daqui, não. Tipo, porra, eu que fiz. Aí o cara, não, vai destruir isso. Tem como. Eu acho engraçado que eles demoram pra fazer a ligação, né? Tem uma criança crescendo demais, tem uma espécime crescendo demais. Vocês não conseguiram linkar essas duas coisas, mas beleza. Verdade. A gente descobre que a espécime está crescendo por conta de uma emissão de uma coisa radioativa que, enfim, foi o que foi feito na criação, né? Lembra que essas criaturas são feitas em laboratório. E aí, só que, tipo, eles começam a falar qual é a fonte dessa radioatividade, né? Tipo, pode ser não sei o que, transmissor de sei lá o que. Tipo, a gente não tem isso. Pode ser uma espécie animal que não tem aqui. E aí eles ficam assim, tipo, agora a gente tem que descobrir da onde vem essa radiação. Enquanto isso, a gente vê o Ian e a Troi nos aposentos dela. E o Ian começa a falar que tá sentindo a preocupação na nave. A Troi também sente. E ele fala que ele é o culpado por essas preocupações. E fala que precisa ir embora. E quando ele fala isso, ele desfalece, né? E a Troi fica desesperada, chama a Polaski. E também é um pouco engraçado porque ela chama a Polaski, chega a Polaski, o Riker e o Data, tá ligado? Por que eles foram juntos? Os pais adotivos, basicamente. Isso, é verdade. É verdade. 3 solteirões e um bebê, tá ligado? Sim! O Picard, o Data e o Riker. E aí o Ian morre mesmo, né? Eles descobrem que ele era a fonte da radiação, o Data resolve investigar isso, porque eu acho que na hora ele se liga, peraí. E aí o Ian morre, na verdade a morte dele... Morre o corpo, mas em breve rapidamente ele se torna de volta aquela luz
e vai pras mãos da Diana e tem uma cena bem clássica, né? Que é a Diana com a luzinha na mão, olhando assim de forma emocionada. É uma cena clássica de Star Trek, muito bonita também. Muito bonita. E assim que ela se despede, o George entra em contato e avisa que a contenção voltou a funcionar. E eu acho mais engraçado que ele liga mó feliz, tipo, pô, ele não sabe nada que tá acontecendo. Ele ia morrer. Aí o negócio para de funcionar, caraca, funcionou. Aí o Riker só fala, obrigado, tenente. E desliga. E eu imagino a cara do George nessa hora. Tipo, porra! O que eu perdi? O que tá rolando? O que eu perdi, né, cara? E aí, enquanto a Diana tava com a luzinha na mão, ela se comunicou com ela, né? Então, ela fala que ela era uma entidade de força vital e que o objetivo dela estar ali era curiosidade mesmo. Ela viu a nave, quis entender como eles funcionavam e achou que uma boa forma de se fazer isso era nascendo, né? E sendo uma daquelas criaturas, mas ele nunca pensou em fazer mal, ele não sabia que ele emitia alguma coisa que podia dar ruim. E é isso. Ele vai embora. E como eu disse, pra mim é bastante pesado, né? Porque Diana teve um filho e perdeu ele, uma criança, na frente dela. E como eu disse, acho que isso é muito pouco explorado depois. Mas é um ótimo... É uma ótima história. É uma ótima história. Por mais que ela seja bastante desconectada do resto, além das novas entradas na série, né? É uma excelente história. Ah, e como não seria diferente, né? O Wesley pede pro Picard pra ficar na nave. Fala que ainda não falou com a mãe dele. E é meio engraçado porque o Picard fala que vai dar a resposta depois. E ele vai fazer bullying com Wesley na ponte, né? Começa a conversar com o Riker. Eu não sei, e você? Quem vai cuidar dele? Tipo, quem vai fazer ele dormir? Aí o Worf, eu vou. Que, cara? O que tá acontecendo? Tipo... Eles começam a conversar. Mas estão zoando do Wesley, mas no final ele fala: você tem autorização de ficar, só avisa pra sua mãe e eu vou seguir o que ela desejar, né? Se ela não deixar. Mas aí ele fala: eu tenho certeza que ela vai deixar, enfim, acaba nisso. Manda um engage pra ele. Manda um engage. E acaba nisso. É. Take us out of orbit, Mr. Crusher. Lay in a course for the Morgana quadrant. Yes, sir. Ensign Crusher has requested to remain on the Enterprise. I'm not surprised. How did you respond? I haven't as yet, number one. I didn't think that it was my responsibility alone. His remaining will create difficulties for all of us. Yes, indeed. With his mother gone, who will see to his studies? Exactly. Of course, that duty will fall to Commander Data. And who will tuck him in at night? Come on, Commander. I will accept that responsibility. Well, we know he'll get his sleep. Well, and that takes care of the practical, but there's more to growing up than that. No, it's my belief, number one, that you're best qualified to supervise that. You willing to serve? Difficult decision. Yes, I can do that. Now, Mr. Crusher, communicate with your mother at Starfleet Medical Headquarters, give her my regards, and tell her that you have my permission to remain on the Enterprise. But I will abide by her wishes. Yes, sir. Thank you, sir. I know she'll agree. E, bem, como eu disse, é um episódio que entra numa lista de favoritos. Entra. Eu não sei qual o tamanho dessa lista, mas eu não vou fazer top nada. Mas é um episódio que eu gosto muito. Me emocionei vendo, como eu disse, tive reações. Então, realmente, adorei ter revisto esse episódio. Também gostei muito. Tipo, é um bom começo de segunda temporada. Sim, muito lindo mesmo. Não, então é isso. Acho que começamos bem. Começamos com o pé direito a segunda temporada. Estamos muito felizes de estar na segunda temporada. Agradecer a todo mundo que participou da nossa live, que a gente sabe que foi muito pouco divulgada. Quero agradecer em especial o Matheus, que foi um participante do nosso sorteio e vai ganhar a caneca do Barba do Riker, desde que a Stephanie coloque no correio, né? Vou colocar. Mas... Quando esse episódio estiver no ar, provavelmente a caneca já estará a caminho. Já, da com casa rastreio de e tudo. Isso. Agradecer mesmo a todo mundo que participou tanto do sorteio quanto da live. Realmente vocês são muito especiais, muito legais. A gente gosta que, assim, quando a gente dá um puxãozinho de orelha porque não teve comentários no episódio, vocês respondem de uma forma muito legal. Todo mundo comentou. Teve toda aquela discussão que a gente gosta de ter
nas redes sociais, né, no Facebook, no Twitter, no Instagram e principalmente no site do Trek Brasilis. Agradecer mesmo, gente, que isso aqui é feito exatamente por causa de vocês. Fico muito feliz que nosso projeto esteja continuando, que a gente chegou na 2ª temporada, que a gente chegou na barba do Riker. Então, muito obrigado e muito obrigado também, Stephanie. Eu que agradeço. Eu tô me divertindo desde... já vai fazer um ano. A gente fez um ano, né? Há pouco tempo. Então é isso, galera. Daqui a 15 dias tem mais episódio e a gente aguarda vocês. Um beijo. Beijões. Tchau. Tchau.